abrissem lá em Marcos, no capítulo 13, no versículo 28 até o 36. Hoje a pastora Vilma, hoje eu falei muito com Jesus a respeito dessa pregação de hoje, e Deus me tocou grandemente de pregar sobre vigiar, vigilância, vigilante, né? E a palavra vigiar quer dizer que é observar com atenção, estar atento. A palavra vigilância é precaução, diligência, zelo. E a palavra vigilante é cauteloso. Lá em Efésios 6, no capítulo 18, a palavra de Deus diz assim a respeito de vigiar: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, por isto, vigiando com toda perseverança, e rogo-vos por todos os santos. Olha que coisa maravilhosa, né? Na palavra de Deus lá em Éfeso, né? Falando para nós de todo coração orar, suplicar, orar no Espírito, né? E fala para nós vigiar com toda perseverança e rogarmos, né, uns pelos outros, né? Quando fala pelos santos, somos nós. A palavra santo na Bíblia quer dizer nós que somos separados para Deus. Lá em Colossenses 4, no versículo 2, também diz assim: persistir em oração, vigiando nela com ação de graças. Então olha como que Deus está falando conosco. Nós até estamos num propósito de oração e Deus confirmando para nós persistir em oração, para nós vigiar, né, com ação de graças, agradecer. É muito bom. Tem uma passagem na Bíblia que diz: em tudo dai graças. Então nós temos que dar graças tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, porque é muito fácil a gente agradecer a Deus quando está tudo bom. O difícil é nós enfrentarmos a luta e estarmos sempre em agradecimento a Deus, porque Ele sabe o porquê daquele momento nós estamos passando por aquela fase, por aquele momento, por aquela luta. Então nós não podemos desistir de orar e de falar com o nosso querido Senhor Jesus. E lá em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim: então não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos atentos. Dormir é aquela pessoa que está na igreja que não está atenta, está dormindo, ela não está vigilante. Por isso hoje Deus deu esta passagem da gente vigiar. E Ele está falando aqui para nós não dormir como os outros. Tem pessoas que dormem e aí não vigia, não perde a bênção, né? O Senhor Jesus, na hora da palavra, Ele se faz presente aqui, Ele passeia no nosso meio, Ele trabalha em cada coração, mas um deslize, um descuido, nós perdemos a nossa bênção. Então, por isso que Ele fala para nós vigiar e estarmos atentos, né, como Ele fala aqui. E lá em Apocalipse 16:15, Ele diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aqueles que vigia e guarda as vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha que forte, né? Quando Ele fala aqui, ó, eu vou até repetir, Ele fala para nós não dormir, Ele fala para nós vigiar, para nós estarmos atentos, né? Isso foi lá em 1 Tessalonicenses 5:6. Mas lá em Apocalipse 16:5 Ele fala que eis que venho como ladrão. O que Ele quer dizer isso? Não que Jesus não vai vir como ladrão, Ele fala como ladrão porque o ladrão, Ele está dando como exemplo aqui, porque o ladrão ele chega na tua casa de repente, ele não manda recado e avisa: ó, se prepara que hoje eu vou lá te roubar. Ele não avisa que vai te assaltar na rua, no carro, onde quer que seja. Então ele chega de repente, e é isso que Jesus quer dizer, que Ele vai chegar de repente. Mas aí Ele fala: bem-aventurados aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. As vestes é nossa roupa branca, é nossa Bíblia, é nossa crença, é nossa fé, é nós estarmos alicerçados, porque Ele fala para que não ande nu, é quando nós estamos sem a palavra de Deus.
nós estamos nus se nós estivermos sem oração, se nós estivermos sem a pregação, se nós estivermos sem fé, sabe? Então o nosso crescimento espiritual ele vai ser definhado. E aí ele fala que nós vamos passar vergonha, ó, e não se veja a sua vergonha, porque aí a pessoa vai ver o que? A vergonha, vai falar, nossa, que vergonha, essa pessoa disse ser cristão, e olha aí como é que faz, olha aí o que acontece com a vida dessa pessoa. Então nós precisamos estar vigilantes. Hoje o recado que Deus quer mandar para a igreja é isso, para nós vigiarmos mesmo, né? E aqui, nesta passagem de Marcos 13, do 28 até o 37, ele diz assim: agora aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. E é interessante, porque o ano tem 12 meses e a cada 3 meses nós temos aqui, que até eu estava analisando hoje, achei interessante, as estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. E justamente hoje começou o outono, né? Que é meia estação, né? Não vai ser muito frio, mas até nisso, pelo que Deus fala aqui, já está tendo mudança na natureza, né? A natureza, o cientista aí, as pessoas que estudam as estações já falou que o frio mesmo não vai ser tão frio esse ano. Então a gente já vê como é que o mundo já está sendo transformado. O homem muda, né? O homem faz coisas que a natureza vai se modificando. E ali no 29 diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus falando, aqui é ele dizendo que quando nós tivermos entendimento, assim como nós temos entendimento das estações, do tempo, quando esfria, quando chove, quando é sol, quando não, então nós também temos que estarmos atentos, porque Jesus, como ele fala aqui, ele está próximo, ele está às portas. Jesus, pelo que a gente vê, hoje eu mandei até um vídeo lá no grupo da igreja primitiva, mostrando a passagem, né, falando porque o amor de muitos se esfriariam, né? Tem até essa passagem, ela está lá em Mateus 24, de 12 a 14, que diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Algumas Bíblias dizem o amor de muitos, ainda bem que não é de todos, porque aí a gente tem a alegria de saber que se nós estivermos alicerçados com Deus, nós não vamos estar no meio desses frios, não é? E aí ele fala no 13, aquele porém que permanecer até o fim será salvo. Olha que forte. E aí ele fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Olha Jesus já mostrando para nós ficarmos atentos, porque depois de tudo isso vai vir o fim mesmo. Jesus está vindo, está provando, está mostrando. De fato e verdade está acontecendo muitas coisas aqui no mundo. A gente liga a televisão, este ano, aliás, desde o primeiro dia do ano de janeiro por diante, a gente só escutou notícias tristes, terríveis, ruins, não é? E isso é o que Jesus fala, que ele está às portas, para nós ficarmos vigilantes, né? E ele fala também nessa passagem aqui, ele fala no 30 assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isso tudo aconteça. E é já o que está acontecendo. Nós já estamos vendo tantas desgraças. Eu falo que a gente liga a televisão, parece que sai sangue, né? Eu nem gosto de ver as reportagens, a gente só vê desgraça. Você vê a reportagem, parece que eles têm prazer de falar de marido que mata a mulher, de pai que mata filho, de briga, de desgraça, de jovem drogado, droga, bebida, tantas coisas. O mundo está perdido. O mundo está perdido. É palavrão, é funk, é ficar, tá uma desgraceira só, né? E Jesus, ele já
céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Deus, aconteça o que acontecer, ela não vai passar, ela não vai mudar. A palavra de Deus é única, é verdadeira. E tudo que fala, todas as promessas que tem na palavra de Deus, tudo isso vai acontecer para nós. O que já aconteceu, amém. E o que não aconteceu, vai acontecer. Porque o nosso Deus é um Deus fiel, não é um Deus para que minta. Tudo que fala na palavra vai se suceder. Não tem como nós escaparmos, né? E aí ele fala no 32, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olha que forte. Nem Jesus, nem os anjos não sabem quando Jesus voltar, quando Jesus for arrebatar a igreja, ele não sabe. Aquele dia é o dia que Jesus voltar para arrebatar a nossa igreja. E aí ele fala aqui no 32, ele fala, estais de sobreaviso, vigiai e orai. Olha que forte, ele manda nós estarmos de sobreaviso, manda nós vigiar e manda nós orar. E aí ele fala, não sabeis quando será o tempo. Ninguém sabe. Nós não sabemos, nós sabemos pela palavra que Jesus vai voltar, que vai arrebatar a igreja dele, mas ninguém sabe, nem ele não sabe, porque ele é tão maravilhoso que se soubesse era capaz de contar para nós. Então só Deus sabe, ninguém mais, nem os anjos, nem Jesus não sabem que dia que vai acontecer o dia dele voltar para arrebatar a igreja dele, para fazer o grande julgamento, o juízo final, né? E aí ele fala, e como um homem que, partindo para longe, deixasse a sua casa, desse autoridade aos seus servos, e a cada um o seu trabalho, e mandasse o porteiro que vigiasse. Olha só que forte, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, que é na madrugada, né? Se pela manhã. E se ele vier inesperadamente, que não vos encontrem dormindo. Olha só, Jesus falando para nós acordar enquanto é tempo, para nós vigiar. E aí ele fala no 37, o que vos digo a todos, vigiai. Então eu creio que Deus mandou esta palavra, nesta noite, para nós estarmos atentos, para nós olharmos para nós se consertar, para nós, sabe, vigiar e ver, falar com Deus, onde é que está algo errado, eu quero me consertar. Porque não adianta, quando chegar naquele dia, não adianta correr, pedir clemência, falar que, meu Deus, não tem mais volta. Tudo que nós tivermos que fazer é antes da volta do Senhor Jesus, porque Ele vai chegar como um ladrão, vai ser repentinamente, e vai ser um reboliço, Ele vai vir buscar a igreja dele, mas ninguém sabe se a igreja toda vai subir. Ninguém sabe, porque muitos brincam de ser cristão, muitos não estão nem aí para a pregação, muitos na igreja é uma coisa e na casa é outra, no trabalho, na escola. Então, por isso que ele fala da vigilância para nós vigiar. Então nós temos que vigiar. Como é que está sendo o nosso procedimento no nosso trabalho? Nós estamos roubando ou não o patrão? Nós estamos, antes da hora do trabalho, levar o banheiro se trocar, sabe? Não, tem que ser justo, honesto, sabe? Se nós estamos fazendo as coisas para poder as pessoas ver algo em nós e nós ser elevado pelas bênçãos, né? Para a pessoa olhar e falar, não, essa pessoa é digna, essa pessoa merece. Porque senão, não, a gente mesmo às vezes bloqueia as nossas bênçãos com as nossas atitudes. Então Deus nesta noite Ele está falando da vigilância, está falando para nós ficarmos atentos, para nós vigiar, olhar, sabe, que jeito que nós estamos andando, que jeito que nós estamos falando, de que jeito que nós estamos procedendo, qual está sendo o nosso, que jeito que nós estamos sendo para que as pessoas possam vir se converter através de ver a mudança em nós, de ver a diferença, porque a Bíblia fala
a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Então nós temos que vigiar, nós temos que ser vigilantes. Vamos observar, vamos olhar para dentro de nós, vamos falar com Deus, vamos pedir perdão, vamos se consertar, vamos, sabe, colocar a casa em ordem, os filhos, sabe? Vamos se unir, a igreja, dentro da igreja, união, amor, responsabilidade, carinho, atenção, sabe? Falar esta obra que Deus deu, nós vamos todos ali a se abraçar num único espírito, numa única força, numa única união e vamos abençoar. Porque aí, mas já pensou que maravilhoso que é se Jesus voltar e levar toda a nossa igreja? Não ficar ninguém, vai ser maravilhoso. Este é o sonho da pastora, este é o sonho da pastora Ana, este é o sonho dos obreiros, não é? Os nossos sonhos dos líderes, dos colaboradores, daqueles que estão alicerçados, que estão firmes aqui na palavra, aqueles que estão obedientes, estão cumprindo todos os ensinamentos, que é aqueles que lêem a Bíblia, aqueles que agradecem a Deus, aqueles que oram, intercedem uns pelos outros, que ajudam. Isto é igreja, isto é irmandade, é um abençoar o outro, um ajudar o outro, sabe? Isso é muito importante. Então Deus deixou nesta noite esta passagem para que nós estejamos vigilantes, para nós vigiar, como ele termina aqui falando, né? Para nós estarmos como ele fala, o que vos digo a todos vigiar. Ele termina a palavra falando isso, e é o que a pastora Vilma também fala para vocês, que vocês possam vigiar, sabe? Vigiar é vocês olhar para dentro de vocês, é vocês olhar a maneira que vocês andam, que vocês procedem, que vocês falam, que vocês fazem. Então às vezes a pessoa pensa, eu estou aqui longe da pastora, não está vendo mesmo? Se engana, porque o nosso Deus, ele está em toda hora, em todo lugar, em todo momento, e ele vê as nossas falhas, os nossos erros, o nosso pecado, os nossos pensamentos. Então que nós vigiemos, vigie os seus pensamentos, vigie o seu jeito de andar, vigie o seu jeito de falar, vigie o seu jeito de ser, vigie que cristão eu estou sendo aqui, o que eu estou fazendo para poder, se eu partir, deixar um legado, sabe? As pessoas dizem, não, aquela pessoa foi de Deus mesmo, ela foi maravilhosa, ele foi maravilhoso. Então isso é muito importante, que nós estejamos nesta noite vigiando. Se tiver algo que vocês têm que fazer conserto, aproveita o momento que é a hora de nós buscarmos o Espírito Santo, falar com ele, e ele vai estar aqui no nosso meio para nos abençoar, para, sabe, consertar o que estiver errado em nós, porque nós somos humanos, ninguém é perfeito, errar todo mundo é, não pode permanecer no erro. Tem algo errado, vamos se consertar. Tem algo que precisa ser vigiado mais ainda, você teve um deslize, não vigiou, aconteceu alguma coisa,